Olá, tudo bom? O meu nome é Rosário Mozo e neste canal eu vou ensinar a pessoas comuns a utilizar a arte como uma forma de terapia, aprendendo a criar o seu espaço interno, utilizando apenas o seu nome. Então, vamos lá que vou te ensinar agora, neste vídeo de hoje, nós vamos aprender a quê? Nós vamos aprender ao que quer dizer o tempo e o espaço. Por que a gente precisa de ter de tempo e por que a gente precisa de espaço? Para quê? Para poder construir e criar um espaço. Então, vamos lá que eu vou te ensinar através da arte. Eu já tinha te falado, né? Estava esquecendo. Se você não se inscreveu no meu canal, se inscreve. Faz isso, porque com isso você recebe outras informações. Eu estou agora, você está me vendo aqui, que eu estou com meu nome, né? Se você não pegou os outros vídeos, eu sugiro que você pegue a primeira parte, a segunda parte, que estão lá e que estão bacanas e que eu estou ensinando, porque eu estou construindo meu nome, né? Este é meu nome. Te apresento o meu nome se você está chegando agora, né? Este é meu nome, eu tenho um norte e o meu norte está o meu nome escrito aqui. Então, o que eu estou fazendo agora? Eu estou na última fase dele, eu estou colocando luz no meu nome. Eu estou trabalhando com a cor, e você pode ver todos os lápis de cor, se você não tiver, pode até comprar uns lápis de cor, e eu vou ter uma série, depois desta série, depois que eu terminar de fazer aqui, eu vou começar uma série onde eu vou ensinar de fato a você pegar uma célula destas e você realmente trabalhar com a arte independente, aí não é o teu nome, vai ser um outro tipo de trabalho, mas que tem sequência com este. Eu precisei, primeiro, eu disse, eu vou fazer uma série de vídeos ensinando as pessoas e mostrando o que é o processo, e aí vocês vão aprender e vai estar muito legal. Então, se você não se inscreveu, volto a te dizer, se inscreva no meu canal que vale a pena. Muito bem. Então, o que acontece aqui? Eu estou aqui pintando isto. Enquanto eu venho pintar o meu trabalho, eu converso com você e te explico algumas coisas. Então, por que é interessante ter tempo? O que é o tempo? Né? Então, eu sempre digo que para a gente poder construir um espaço interno, se você não sabe o que é um espaço interno, eu tenho um link aqui no meu canal que você vai encontrar um vídeo onde diz o que é o meu espaço interno. Ali eu explico bastante como é que funciona o espaço, né? Então, o que acontece com todo o tempo? O tempo, ele é um processo muito interessante. Por quê? O tempo é relativo. Você ter tempo ou não ter tempo, né? O tempo também é dinheiro. Então, se vê como que é a questão do tempo, ele é um tempo sem tempo. E quando você começa a trabalhar com um processo que você trabalha dentro de você, o tempo que você vai me dizer, mas eu vou perder muito tempo fazendo isso, eu não tenho tempo para poder trabalhar com tudo isso, eu não tenho tempo para montar um espaço na minha casa e começar a arriscar todos esses riscos que você está fazendo ali. Né? Isso vai me levar muito tempo, eu sou uma pessoa muito ocupada e não consigo fazer o tempo. E eu digo a você que quanto mais ocupado você é, mais tempo você tem. Por quê? Porque o tempo ele é relativo. Ele é dependendo para cada pessoa. Se a pessoa se administra com seu tempo, ele consegue fazer muita coisa. Mas tem horas que a gente perde muito tempo em coisas que não são importantes. E quando a gente começa a trabalhar com o nosso espaço interno, quando a gente começa a trabalhar com a gente, o que acontece com tudo isso? Nós começamos o tempo ele começa a ir mais rápido. Por quê? Porque a gente consegue trabalhar, porque tudo, não sei se você já ouviu essa lei, mas existe uma lei, né, que é uma lei e realmente ele funciona, que ele diz que o que está dentro está fora, o que está em cima está embaixo. É a lei da correspondência. O que quer dizer a lei da correspondência? É que tudo que está dentro de mim também está fora, que fora não existe nada. Então, se eu começo a trabalhar e começo a colocar luz na minha vida, começo a colocar luz no meu espaço interno, o que acontece?
o tempo, ele começa a ser diminuído. Por quê? Porque as coisas que eu quero e as coisas que eu preciso resolver para que a minha vida entre em equilíbrio, elas são rapidamente. Porque o tempo faz isso. O tempo trabalha a meu favor. E aí é isso que acontece com as pessoas. Então, muitas vezes as pessoas dizem: "Ah, mas eu não tenho tempo para fazer determinada coisa", né? Ou acha que pagando pode ter tempo, e às vezes não. Porque às vezes, quando a gente acaba trabalhando com isso, acaba trabalhando com a gente mesmo. E nós começamos a colocar os tempos certos. Também o tempo acaba tendo um outro processo. O que é o tempo? Né? O tempo é muito interessante, porque nós temos espaços na nossa vida que para cada coisa tem um tempo, certo? Então, o que acontece? A gente nasce, é bebê. Nesse tempo, a gente está com a mãe, com o pai, né? Ou as pessoas que estão nos cuidando, que nos ensinam e nos cuidam. Esse é um tempo. Depois vem o tempo de criança e que você tem que ser criança. Depois vem um tempo de adolescente, onde você tem que ser adolescente. Depois vem um tempo de uma idade madura, adulta, né? Que não é madura, mas é adulta, que você tem que estar presente nela. E depois vem uma terceira. Agora nós já temos mais fases, né? Porque tem uma parte mais madura e depois vem uma outra parte que é mais a velhice. Muito bem. O que acontece com essas etapas? Se a gente perde o tempo, perde o time das coisas, a gente acaba querendo ser. Por exemplo, se a gente não foi criança quando tinha que ser criança, o que acontece? A gente é criança quando é adulto. Ou quando é velho, se torna uma criança. O que acontece se a gente não vive a adolescência? A gente acaba sendo um adolescente a vida inteira. E isto prejudica o nosso ser. Se temos um tempo para namorar e poder namorar com todo mundo, que é o tempo quando você é jovem. Agora, o que acontece quando a pessoa tem que trabalhar e ela não consegue namorar nesse tempo? Ou ela estava cheia de traumas, cheia de limitações e ela acabou não fazendo isso. Ela acaba fazendo isso depois. Então, entendeu como que os tempos, eles têm que ter a sua realidade? Vou te contar uma história. Eu estava no Peru. Eu estava trabalhando eu fui fazer um trabalho de arte-terapia, justamente, no terremoto, tá? E isso foi em Ica, foi em 2007. E o que aconteceu? Eu fiz todo um projeto para trabalhar com as cidades que tinham sido derrubadas com o terremoto. E eu trabalhei com a arte. O que eu estou oferecendo, eu trabalhei com isso. Não era o nome, mas era esses outros processos que eu faço através da arte e que a arte cura. Porque, por exemplo, se eu estou aqui, eu estou curando. E se você está aqui me assistindo, também se está curando. Né? Então, muito bem. Então, o que aconteceu nesse tempo? Nesse tempo, eu acabei trabalhando com as pessoas e aí eu acabei entrando numa das comunidades, que era mais no campo, era uma cidade mais de campo, né? Era perto de Ica, era em Ica, mas era na parte do campo, porque era onde tinha dado realmente mais, onde se tinham destruído todas as plantações e as casas não tinham ficado, nenhuma casa, derrubada, né? Então, assim, era um caos mesmo. Muito bem. Acabei trabalhando com as pessoas e acabei fazendo um trabalho que elas iam para ser crianças e elas iam para ser adolescentes. E aí, neste processo, tinha pessoas que, quando eram crianças, elas pintavam. Eu dei os lápis e elas começaram a pintar contentes, tá? Passou um tempo, quer dizer, continuamos fazendo o trabalho, veio a fase da adolescência. E aí, na adolescência, as mesmas pessoas que tinham conseguido pintar, algumas delas se travaram e começaram a dizer: eu não sei pintar, eu não consigo pintar nada. E eu disse: mas por que você não consegue pintar? Então deixa teu trabalho em branco, porque o teu trabalho em branco também ele diz alguma coisa. Se você pinta ou se você não pinta, tudo serve, né? E aí eu comecei a perguntar para elas o que tinha acontecido nessa época, por que ela se travou? Né? Ou ela ou eles, não foram somente mulheres, foram homens também, né? Estavam travados totalmente, não conseguiam pintar na adolescência. E aí eu comecei a investigar o que tinha acontecido. Então eles apresentaram o seu quadro em branco e começaram a dizer o que tinha acontecido.
Então, o que que acontecia com essas pessoas do campo? Quando eram crianças, elas brincavam por tudo quanto é lado. Corriam, tá? Tinha uma fase de criança muito boa. Brincavam com os animais, com as plantas. Foi um processo muito alegre. Quando chegou a adolescência, eles tiveram que trabalhar porque os pais obrigavam a trabalhar. E eles perderam a adolescência. Então, o que que eles fizeram? Eles bloquearam o seu adolescente. Então, quando chegou na adolescência, tudo estava preto. Por quê? Porque eles não conseguiam mais nada olhar aqui as cores. As cores e nada que pudesse pintar não era nada disso, porque era uma fase escura, era uma fase cinza. Então, o que que aconteceu? Depois desse processo, eles acabaram liberando, acabaram falando, acabaram chorando, acabaram fazendo todo o processo, né? E começaram a pintar novamente. Conclusão, modificou muita coisa na vida deles, porque esse processo todo acabou transmutando dentro deles uma série de coisas muito importantes. Então, fica aqui comigo, se você gostou, eu vou ter que terminar esse vídeo, porque senão ele vai ficar muito longo, mas eu estou falando, a cada vídeo eu falo uma parte do que é, né? Não falei hoje da energia, a energia vai ficar para o próximo vídeo. Hoje eu falei sobre o tempo, o que representa o tempo. Eu pergunto a você, para encerrar este vídeo, eu pergunto a você, você tem tempo? Você consegue administrar teu tempo? Você consegue fazer com que o tempo sirva e vale a pena? Ou você joga o tempo fora? Ou você fica batendo papo furado, ou fazendo nada, ou dormindo, ou não aproveitando o tempo? E você está muitas vezes deixando a vida passar. Então, muitas vezes você acaba perdendo tempo e deixa a vida passar. E não percebe que nós podemos conseguir muita coisa, que pode ser uma coisa muito importante na tua vida e que você está deixando de fazer algo incrível na tua vida. Então, vamos embora, né? E nos vemos então no próximo vídeo. Se você não se inscreveu, se inscreve, porque amanhã nós vamos falar sobre a energia, mas eu vou continuar trabalhando aqui no meu quadro e você vai estar vendo passo a passo como eu trabalho no meu quadro. Ok? No meu nome, que é o Maria. Tchau para vocês e nos vemos então no próximo vídeo.